bem-vindos a mais um WJ Review, desta vez Devilman do Go Nagai. Comigo está o Rob. Oi, gente, comentar um Seinen na revista Shonen, né? Porque, pelo amor de Deus, né? O Talion. Finalmente, eu estou me tornando cult, estou feliz com isso. É um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para o Talion. E com o nosso grande amigo Gart. Opa! E aí? Gart, nesse meio todo aí, primeiramente, antes de tudo, antes de iniciarmos, o que é Devilman? É que você não sabe, Matos, eu vou te explicar. O Devilman, mangá, ele foi escrito pelo Nagai Go, que foi publicado de 1972 a 73 pelo semanal da Shonen Magazine, uma revista Shonen, como tá no nome. Ele segue a história do Akira Fudo, é um estudante meio chorão, que depois de se reunir com seu melhor amigo, Urio Asuka, que é um loirinho estoico e frio, que revela pra ele que, olha só, os demônios existem e desejam reivindicar o planeta e destruir a humanidade. Então, convencido pelo seu amigo, ele participou de um Black Sabbath, que é uma festa completamente inescrupulosa, depravada, o suco do carnal, e assim o Akira se fundiu com um demônio chamado Amon e se transformou em não humano, muito menos demônio, mas sim em um Devilman. Seguindo o mangá, ele se desenrola no combate do Devilman e as forças demoníacas para conseguir proteger a humanidade. E como qualquer mangá do Go Nagai, tem suas controvérsias. Tá, vamos tentar tirar um pouco esse elefante da sala. Vocês que... mais o Hobbes e o Talion, pelo que eu sei, que não tem tanto contato com mangás antigos. Como que foi a experiência? Puta, mano, foi... Eu li poucos mangás antigos. E dá pra ver que ele é um pouco datado. Principalmente por causa da comédia, cara. O mangá, tipo, ele tenta ser sério, mas tem muita comédia no meio, sabe? É ruim, tá ligado? A comédia. A quadrinização é meio estranha também, porque tem uns quadros que eu não gosto, que é o quadro, tipo, do rosto de pessoas e nada, tipo, o fundo fica preto. Eu falo, que porra é essa? O que é? Pra me sentir alguma coisa? Eu acho muito estranho o mangá antigo, sabe? Mas é bacana ainda. Normalmente, quando ele quer destacar assim, o rosto de uma pessoa, essa era uma época muito... Ainda estava acontecendo muita... Eles ainda estavam vendo que traços do cinema, principalmente, eles iam pegar e colocar nos mangás, né? Que se desenrolou isso no início com o Tezuka, depois veio o movimento Gekiga. E o que o Go Nagai dá pra dizer que ele colocou nisso é que muitas vezes, quando ele vai querer ressaltar alguma coisa, ele bota aquelas linhas de impacto entre, sabe? Pra dar um... Como se ele estivesse dando um zoom na câmera naquilo. Você consegue ver que acontece bastante nos rostos, por exemplo, como você falou. Uhum. Não achei muito grande coisa, mas pelo menos experimenta, o que é sempre bom pra mim. Experimentar um pouco esse mangá. A impressão que eu tenho é que quando eu leio um mangá, de fato, eu não sei se isso é só do Go Nagai, porque, como eu falei, eu não tenho tanta experiência em ler mangás mais antigos, né? Mas realmente a gente lê e se transporta para a época em que foi escrito, mesmo sendo uma ficção, como Devilman facilmente eu me encontro nos anos 70 lá com as coisas que ele fala dentro do mangá, as formas de diálogo, o jeito que as pessoas se referem aos outros. Então, talvez a tradução tenha sido bastante fiel, ou justamente por isso que eu tive essa sensação de que os diálogos são realmente aquele diálogo de filme dos anos 70 dublado, sabe? Então, eu achei um pouco esquisito. Mas o que me incomodou não foi isso. Acho que o que mais me incomodou talvez seja a expositividade gigante. E isso não tem muito a ver com a época, eu acredito. Ele faz questão de explicar todas as referências que ele faz. Pelo menos do que eu percebi, né? Eu discordo um pouco assim do Robin na questão dos quadros onde são para focar num rosto específico ou em algum plano, porque normalmente eles são para ocultar o que tá atrás e dar esse impacto no próxima página. E então esses quadros monocromáticos que o Go Nagai faz, eu acho que em sequência eles são muito interessantes. Quando tem, por exemplo, quando o Devilman vai nascer ali e a gente vê o Akira correndo nesse fundo preto e aí tentando se encontrar ali. E esse mangá também, ele é bem gráfico, como sempre nas obras do Go Nagai. Tem nudez explícita, tem gore, tem aquela bobagem do caralho da época, assim.
Mas eu acho que não foi algo que me incomodou tanto porque eu tive contato anteriormente, mas eu entendo o choque. Mas o fator choque sempre esteve em tudo que eu li do Gunagai, tudo. Sim. Até porque ele foi, eu não vou dizer que ele é o pai, mas ele foi muito influente no gênero Eight, principalmente. A primeira obra que ele fez pra Jump, não tem, se não me engano, não tem completamente traduzido pra gente ler em lugar algum, mas ele lançou um mangá pra Jump, foi um dos primeiros trabalhos dele e um dos primeiros da Jump, se pá o primeiro. Ele foi um dos primeiros, assim, a colocar o erótico como uma parte central da trama do mangá. E é claro que, na época, isso, como eu disse, qualquer coisa do Gonagai, isso gerou controvérsias. É o Harente Gakuen. Uma coisa também que tem nesse mangá muito, além da sensualidade, desse fato que sempre tem nos mangás dele, Photoshop, é a clara mensagem. A clara mensagem que ele quer passar com isso, de que a humanidade é por si só autodestrutível. E que, de certo modo, nós que somos os demônios. O que dá pra dizer agora que é batido, e que também ele é muito gráfico em tudo que ele quer expressar, porque no fim os humanos têm as mesmas atitudes que os demônios e vice-versa, e tem uma comissão de Devilman, e tem aquela coisa toda mítica da origem do mundo, de como nós meio que somos as presas e os predadores acima são os demônios, né? Tanto que tem um diálogo que eu achei até engraçado para comparar com hoje em dia, que lá nos anos 70 ainda tinha aquela coisa de que, cara, século XXI vai ter 7 bilhões de pessoas, não vai ter tanta gente para poder alimentar, não vai ter estrutura suficiente, vai ficar uma guerra de fome, vai ser uma coisa que. E, enfim, o Gonagai ele tenta ser enxuto, mas ele acaba sendo muito. Ele usa uns quadros para tentar expor muito o que ele pensa e muito também do que ele quer trazer à mesa ali, mas eu acho que não é. Não sei se é por causa do quão exagerado ou também do quanto vai escalando, porque esse mangá ele vai te devorando por dentro com o desespero. Você percebe que você morre junto com a humanidade do Akira. E ela morre no momento em que a Miki morre junto também, né? Nossa, não, de fato. Hum, Eu vou sim. pegar aqui uma experiência pessoal minha, tá? Eu fui introduzido a Devilman, como muitas pessoas, hoje em dia a gente conhecia Devilman, mas a nossa primeira experiência foi com o Core Baby, que é o anime do Yuasa, né? Que pra mim, eu não tava ligando tanto pro anime, mas tudo deu um snap quando aconteceu a cena da morte da Mickey. Pra mim, esse foi o momento que deu o snap do que Devilman é e o que ele tá trazendo. Porque até aquele momento eu tava só lendo e pensando todas as coisas horríveis que estão aparecendo na minha frente, mas nada realmente me impactava tanto. Eu queria saber de vocês também. Eu tava, em determinado ponto, eu tava tentando entender se ele tava tentando ser engraçado, se ele tava se levando a sério, se ele queria fazer uma crítica social. Porque em muitos momentos, assim, até a gente descobrir que o Ryo é o Satã, né? As atitudes do Ryo chegam a beirar o cômico, assim, de tão exagerado. Que a gente tava comentando antes da gente gravar, né? Tem uma cena que ele chega matando todo mundo e fala, é isso aí mesmo, tem que matar mesmo, pessoal, porque tipo, o cara é mó. O cara não tá nem aí se as pessoas vão morrer ou não vão, entendeu? E naquele ponto ele era humano, né? Ele tava com um coração de humano. Eu acho que pode parecer isso porque eu acho eu tenho essa impressão que o traço dele, ele é como o traço do Tezuka, um traço que é feito para ser divertido, mas ele tenta modificar pro traço dele, né, pro estilo dele, que é algo mais sério, mas ainda tem uma essência um pouco cômica, um pouco caricata caricata no sentido exagerado do que é o traço do Tezuka. E talvez isso Especialmente tenha. na caracterização dos demônios, né? Talvez o que ele estava dizendo, as ações dele sejam sérias, mas como ele foi desenhado, e principalmente de como ele foi exposto para você, talvez tenha dado essa impressão de que não era tão sério assim o que ele estava fazendo. E apesar de. E pode ser que tenha dado essa impressão por causa dessa similaridade, assim. É o que eu
É a minha teoria. Porque eu acho que eu acho que o Go Nagai, ele queria dar essas cenas, principalmente a que eu falei, né? Do início, que ele chega numa gangue, ele pegou uma arma assim, de 2 mãos, metralhou tudo. Se matasse eles, matou. Se não matasse, também não importa. Eu senti que aquela cena era pra ser séria, pra gente ver o quão estoico é ele, né? O quanto ele não tem empreendimento com ética e moralidade. Inclusive, assim, eu acho que talvez também essa dificuldade de entender se o mangá é engraçado ou não, justamente pelo que tu falou, também se deve eu não sei se é proposital, mas isso ajuda a construir o plot do mangá, porque até o final a gente, como ninguém no mangá ali é completamente normal, né, a própria Miki adora o fato quanto mais mal fica o protagonista, mais a Miki gosta dele, então acaba que chega um determinado ponto que tu pensa, bom, os personagens são assim mesmo, esse é o estilo do Nagai e vai ser assim até o final. Aí quando morre a primeira criança, a gente fica um pouco mais tenso, a gente pensa, pô, peraí, então ele tá querendo fazer uma coisa mais séria. E a partir dali o negócio vai escalando, aí começam as guerras e tal. Outra coisa que eu não tinha entendido, que eu não entendi, foi tipo assim, o Ryo era amigo de infância dele desde pequeno, eu acredito, né? Uhum. Só que aquele Ryo era um Ryo falso, era o outro Ryo que tipo, era um Ryo com outra aparência que existia, ele só tomou o lugar do Ryo. Então, em nenhum momento desconfiaram dessa diferença de aparência, da morte do pai dele, da mãe. Não sei se ele tem mãe, também não foi dito. Mas em nenhum momento houve desconfiança com relação ao Ryo. Sempre foi tratado com normalidade porque o Ryo tinha essa personalidade mais fria ou isso foi uma coisa de Satã mesmo? Porque eu acredito que o Ryo já tinha essa personalidade para ninguém ter desconfiado de nada, né? Eu acredito que ele era frio e calculista mesmo, desde sempre. Eu também. Eu também acho. Eu acho que isso foi. Ele ser frio e calculista, ele era uma construção pra gente não achar um absurdo ele ser Satã, sabe? Uhum. Quando acontecia a revelação dele ser o Satã, isso não ser algo tão surpreendente pra gente. Não ser um ponto de virada. Ele é surpreendente, mas não absurdo, sabe? É nesse ponto também que a gente tem quando é revelado que, sim, Ryo é Satã, que ele vai na televisão e revela, ó, rolou isso aqui com o meu amigo. Daí ele mostra a fita e mostra que, bam, o Akira é o Devilman, ele virou um demônio e tudo mais. E aí isso faz o pessoal ir até a casa da Miki, isso desencadeia tudo mais naquela situação de desespero. E aí a gente chega naquela coisa toda que é o final. Que tem quem odeie muito e tem quem ache poético. O que vocês acham, final? O mangá, no geral, ele tenta ser poético e ele pode ser, por um ponto de vista... Depende de como a gente vai ler o mangá. Se a gente vai ler o mangá querendo analisar, tipo... ele é muito expositivo. Ele não deixa que a gente tente interpretar o que está acontecendo. Ele fala para nós. Várias vezes ele cita guerras importantes, ele cita... ele citou o Inferno de Dante, se não me engano, lá no começo também. Ele cita todas as referências que ele faz. Então isso acaba tirando um pouco da magia de tentar interpretar aquilo que ele está querendo dizer, no que ele está se baseando. Mas eu acho que ele serve como uma crítica, de fato, né? É o que a gente estava falando antes aqui no início. Ele quer mostrar justamente que os humanos também, de certa forma, são os demônios do universo, e que essa coisa de bem ou mal é relativa. Tanto que quando Deus expulsou os demônios, Deus é visto como o cara mau porque ele quer expulsar, porque ele quer se desfazer de uma criação dele. Só porque ele achou que aquela criação não servia. Então Deus é visto também como uma espécie de vilão. Então ele tenta mostrar que existem dois lados de tudo. A humanidade tem seu lado bom, mas o seu lado mal sempre vai prevalecer. Até que ponto vale a pena salvar a humanidade, até que ponto vale a pena salvar os demônios. E aí ele fala, Satã, mesmo sendo um anjo tão poderoso, ainda assim teve uma fraqueza que foi o amor. Então os humanos têm uma fraqueza grande, além do medo, que é o amor. Isso que é a fraqueza que se contrapõe ao medo, que faz eles serem possuídos. Então dá para filosofar bastante dentro do que a história tenta tratar. Mas ela não é, o Nagai ele não abre tanto espaço para a gente tentar interpretar todas as referências que ele pega, porque ele fala as referências no mangá, né? Então achei isso um pouco meio broxante em determinados momentos. É que, no geral, o Go Nagai mostrou em Devilman que ele é um cara muito óbvio com o que ele quer dizer. Tipo, basicamente ele mostrou a guerra,
mostrou que a humanidade, quando vê que tem essa desconfiança de todo mundo, pode descender, pode cair na maldade, na insegurança e acabar enlouquecendo com isso e se autodestruindo, como as bombas atômicas são uma prova disso também, são supostamente para impedir que o pior aconteça, mas isso já é um ato hediondo, sabe? Entende? Então, esse mangá, ele sempre tenta chegar nesse ponto de algumas formas bem óbvias. Você termina o mangá com aquele gosto esquisito na boca, sabe? Porque Agridoce. agridoce. Você não sabe bem se você queria aquilo, se era fadado a acontecer, se era pra concluir o final de que de fato não há solução pra humanidade, sabe? Eu acho que tem vários pontos que o Gonagai quer tentar trazer isso de alguma forma diferente. Eu acho que o final foi ele quis jogar o salzinho no final da comida que ele fez, sabe? Pra acabar. Não existe um fim satisfatório pro rumo que as coisas estavam indo. Foi mais ou menos isso, né? Geralmente as guerras se resolvem de alguma forma, em paz. Ou os demônios vão ser derrotados e as pessoas vão ficar bem a partir daí, porque os seres humanos sobreviveram. Deu pra ver que ele não quis colocar heróis na história, ele só quis colocar, tipo, guerras e conflitos não vão levar a lugar nenhum. E o máximo que vai acontecer vai ser isso. É a solidão eterna de uma pessoa ou a morte daqueles que a gente ama. Então, isso não adianta. E era numa época, se não me engano, nessa época estava acontecendo a Guerra Fria também, né? Nessa época, em todo mangá tava acontecendo essa coisa, que eles estavam ainda com muito medo da guerra, até porque na época eles ainda tinham um pouquinho de problemas com os Estados Unidos. Naquela época os Estados Unidos ainda tinham algumas bases pelo Japão, e sempre tinha esse medo de guerra, né, pela Guerra Fria, mas também porque estavam acontecendo discussões sobre como que vai rolar a administração do Japão depois do imperialismo. E você pode ver isso tanto em Devilman quanto Kamen Rider, o mangá de Kamen Rider, de 71. Nos dois tem aquela coisa de que a humanidade ela tá utilizando de humanos e reduzindo eles a objetos, a armas. Só que o Devilman ele é um pouquinho mais fantasioso, né? A arma que é o Devilman, o Akira, ele deixou de ser humano e ele se tornou nem demônio, ele se tornou um Devilman. Ele foi reduzido, ele não se tornou ele se transformou de um humano a uma arma para proteger a humanidade. E mesmo ele se tornando uma arma, ele ainda não era querido por aqueles que ele defende. Chegou um ponto onde ele chegou a pensar que, pô, então se nenhuma raça nem a outra quer, então a minha que vai prevalecer, porque é a raça que eu sou agora e porque nós somos uma raça superior a deles. E aí começa aquela parada de superioridade racial. Então ele pega dá pra ver em vários momentos que ele ainda tá muito fresco a parada da Segunda Guerra Mundial no Japão, né? Ainda ele faz umas referências ali. Os Estados Unidos bombardeou a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Tem toda uma questão de conflito mundo afora, e que isso uma hora ou outra vai estourar, e que não é preciso de muito para isso acontecer. Tanto que muitos dos momentos do mangá chave são justamente ocasionados por discursos, assim. Quando o Ryo vai na televisão e ele fala o Devilman pode estar do seu lado. Poderia facilmente ser um discurso de guerra. Tipo, o inimigo pode ser um espião que está do seu lado na sua família. Então, você tome cuidado e não confie em ninguém. Então, ele quer muito mostrar que não é necessário um evento muito grandioso, apesar de o mangá usar a fantasia dos demônios para isso, para que ocorram massacres e guerras sangrentas e que a gente eventualmente vá à extinção. Então, ele tenta exagerar de um jeito que acaba sendo até crível, porque se tem esse medo até hoje da Terceira Guerra Mundial, e naquela época imagino que esse medo fosse maior ainda, justamente pela Guerra Fria. Dá pra perceber também aquela coisa de que tem uma certa simbologia por trás do fato de cada demônio ser diferente um do outro e eles terem essa revolta natural contra os seres humanos. Enquanto o Devilman, ele caminha entre esse meio termo. Dá pra eles coexistirem, dá pra você tentar evitar que mortes aconteçam, mesmo você sendo um demônio, né? Então ele transita entre esses dois mundos. E tem pessoas também que são assim, até que forma aquela coisa que eu não vou mentir, eu achei engraçado que tem a porra de uma comissão dos Devilman, sabe, do mundo inteiro.
aí estão escondidinho ali no lugar. Ah, velho. Eles estão no esconderijo, né? Conversando. Vocês chegaram a ter um contato com o mangá de Devilman antes desse programa? Já, Já. quando o Anil Pop lançou o mangá, eu comprei ele. Eu tive. Quando saiu o Crybaby, eu ia ver o Crybaby, só que daí eu recebi spoiler do final. Eu falei, não vou ver o Crybaby não. Porque eu já sei o que acontece, então vai perder a graça. Daí eu ouvi falar que o Crybaby era completamente diferente do. Até o anime clássico mesmo, diferente do mangá. Nossa, o anime é muito diferente. O Crybaby, o clássico e o mangá são muito diferentes um do outro. Eu não sei exatamente o que muda o Crybaby, dá pra perceber, porque é meio que uma. Acho que é o Yuasa que faz, né? Isso, a gente pensa que seria tipo uma reimaginação, tipo, na nossa época, Cry Baby. É uma reimaginação mais atual, assim. Isso. O clássico, de fato, eu não vi nada, só vi realmente imagem do clássico. Só que eu sabia que era diferente. O anime clássico, ele foi pro lado Battle Shonen que ele podia ter ido, né? Ele pega aquela coisa de que no começo do mangá cada capítulo era um demônio diferente que o Akira lutava, e eles vinham com propósito e tinha uma situação inteira. Basicamente o monstro da semana. É assim que se consolida o primeiro anime. Era mais leve também, no geral. Mas É que Devilman, ele é muito reimaginável também, né? Ele não se prende muito à época que foi lançado. Até porque os temas, eles são pertinentes pra sempre, né? Eu acho que. E parecia ser a proposta inicial mesmo essa, de que seria um Battle Shonen clássico, assim, de que todo capítulo eles enfrentariam um demônio diferente, e a partir disso teria uma problemática e desenvolveria a trama aos poucos. Se o Go Nagai quisesse, esse mangá podia ter durado mais de 100 capítulos fácil, assim, na minha opinião. A segunda metade é bem distoante com o resto. Porque Sim, ele enxuta muito forte, modo muito explícito o que ele quer trazer na mesa. Se antes não estava claro, ele quis botar bomba, ele quis colocar. Ele quis verbalizar isso também, os diálogos são todos assim. Igual o Tony falou, ele não abre tanto espaço para você interpretar isso porque ele fala de onde veio, ele cita e fala quem fez aquela frase, ele bota tudo na mesa. Ele palestra, né? Ele palestra o que ele quer dizer. Mas Mas eu também não curti muito isso. Não é a primeira vez que o Go Nagai, ele para assim subitamente e ele começa a desenvolver algo muito destrutivo. Vocês já ouviram da história alguma coisa que eu falei? Do mangá da Jump do Go Nagai? Que a galera tava... Por ele ser uma das principais influências do Eit, obviamente, na época, não importa o quão leve seja aquele Eit, ainda assim ia causar um pouquinho de burbúrdio, não é? Cara. Então a galera, principalmente numa revista nova que a Jump era na época, ele fazia sucesso, mas a mãe da criançada via aquilo e não queria que os filhos lessem isso, não. Então havia muita pressão pra Jump cancelar o mangá, e a Jump decidiu cancelar. Aí o que o Konoha fez? Ele, no último capítulo, ele decidiu matar todos os personagens. Muito foda. Tá certo ele, pô. Que querem cancelar ele, vai matar todo mundo. Eu não sei se as outras obras dele são pesadas nesse nível de querer é só essa. Algumas, a maioria é bem fatalista. É o Harin Shigakuen que ele fez isso. Mas a maioria é bem fatalista mesmo. Nossa, Cut Honey, mano. Lê Cut Honey. Puta que pariu. Cara, sinceramente, eu acho que a maior contribuição que o Go Nagai fez, mais que Devilman, inclusive, foi pro gênero Mecha, que ele fez o Mazinger e desenhou o Ghetto Robo. Uma coisa boa ele tem que fazer, pelo menos, né? Que isso? Junto com o Ishikawa, eles criaram o Gather Robo e ele ficou na história depois do X, se não me engano. Tipo, você pode odiar o Go Nagai, você pode não gostar das coisas que ele faz, mas que esse cara, ele teve o seu nome na indústria, ele teve. Ele influenciou... Ele foi muito importante pro erótico, pro Eit, com o Harin Shigakuen, o Mecha com o Mazinger e o Ghetto Robo e afins. O próprio Devilman, o horror, eu acho que eu li em algum lugar que ele, inclusive, queria que fosse mais horror ainda, Devilman. Deve ser por isso que ele teve aquela mensagem, assim, no meio da metade. Ele rushou a mensagem. Shonens, obviamente, né? E Mahou Shoujo, né? Com o Cute Honey. Que esse cara, ele foi muito importante pra vários lugares da indústria. É impressionante, na verdade.
Ainda bem que o povo não desceu pra nível de verdade de Cut Honey e seguiu plasmarrou o shoujo normal, né? Que, meu Deus do céu. Cut Honey é uma putaria do começo ao fim, pô. Ele é o tipo de cara que se ele entra pra fazer polêmica e história, né, cara? Não tem meio termo com ele. É engraçado, né? Porque é sempre polêmica. Ele é sempre polêmica, cara. Esse cara é muito bom. E o Devilman e o Harishi Kakuen nem é, pra mim, a coisa mais bombástica que ele já fez, sabe? Pra mim, a coisa dos que eu li, né? Dos que me foi permitido ler, a coisa que eu mais fiquei chocado foi o... nome em inglês. O japonês é Tetsu no Shoujo Jun. E aí? É o Iron Virgin Jun. Só pelo nome dá pra ter alguma noção. Esse é um pouquinho mais inescrupuloso, né? Mas de onde publicar isso daí? Eu não acho que foi bem depois. Não foi na época do Devilman, não. Foi um tempinho depois que ele postou. Mas aquilo tinha só um volume. Você consegue ler em uma sentada. E eu acho que na época, né, se eu tivesse que chutar, eu acho que naquela época também fez a galera não gostou muito, né? Se eu tivesse que chutar. Eu não acho que ele funciona tanto hoje em dia, tirando o Devilman, eu acho que ele não funciona tanto hoje em dia. Eu consigo ver facilmente o pessoal proibindo os filhos de ler Devilman por causa dessas coisas, né? Cara, se proibiram o It da Jump que ele fez, o Devilman, eu acho que o Devilman ele também fez alguma coisa assim. Curioso, eu achei curioso durar só 5 volumes, assim, com 20 e poucos capítulos. Nada dele é muito grande. Não tem nada tão grande, mas com Mazinger, né? Na real, nem Mazinger é tão grande assim, na verdade. O anime é maior que o Sim, mangá. é maior. Ele tem outro caminho também. Nada na época era muito grande, né? O que tava lançando na época, especificamente na Magazine, deixa eu ver. O Shinomori estava trabalhando lá ainda. Ah, sim. Joe. Mas Joe é um pouquinho grande. Eu acho que Joe ele é um dos maiores que estavam na Magazine. O Gegege no Kitaro tava na Magazine. Claro. Falando qual era o toque na época, mas eu acho que das que eu sei é isso. Se não me engano, o Go Nagai ele começou a trabalhar, escrever mangás bem cedo, com 18, 19 anos. E quem trouxe ele pra esse mundo, quem que trouxe essa bomba pra gente foi o Ishinomori. Ele foi assistente do Ishinomori por muito tempo, até lançar os seus próprios mangás. Sim. Ele começou como muito mangá de humor, gag, até ele conseguir ter o seu próprio nome. E na primeira oportunidade de dar o seu nome, ele matou todos os personagens no último capítulo quando percebeu que ia ser cancelado. Esse cara é muito bom. E falando em Shinomori, eu dei uma lida pelo que eu tinha lido atrás de Devilman, tem um crossover de Devilman com o Cyborg 009, né? Um negócio assim. Uhum. Cyborg 009 é outro. É outro que tem uma temática de medo da guerra, né? Que era pertinente na época. Eu quero saber o que vocês se sentem sobre esse mangá. Porque a gente tá falando aqui, cara, eu achei esse ponto ruim, ele deu essa ponta solta, a mensagem não foi tão... Ela foi muito, muito bem explicada, bem explicada. Bem demais até. Mas eu quero saber, nos finalmente, assim, vocês acham, como foi a leitura? O que vocês acharam que... O que acrescentou pra vocês? O que vocês absorveram naquilo? Que os humanos são terríveis. Que os humanos são que nem as formigas, né? Pra mim acrescentou na reflexão pra entender como é que era o pensamento da época, porque eu tenho uma ideia, eu li livro, vi filme da época e tal, mas eu tenho um contato mais direto porque o que eu gostei do Go Nagai é que ele não tenta esconder o que ele tá pensando, ele simplesmente vai lá e mostra, isso aqui que eu não gosto disso aqui, isso aqui pra mim que é o problema e eu vou mostrar isso no meu mangá, vocês gostem ou não. Aí ele vai lá e mostra. Então isso é muito mais fácil, ele não fica tentando fazer metáforas, joguinhos pra gente tentar, não que seja ruim, né? Eu tô falando que esse jeito dele me agrada. De ele ser. Ele, por mais que ele seja expositivo, ele não tenta esconder as intenções dele quando vai escrever. Então, quando eu li o mangá, eu tive essa sensação de que, apesar de eu estar lendo uma coisa datada, eu falo em forma de escrita, personagens e tal, ainda assim é uma discussão bastante atual que ele traz. E tanto que eu até quando eu tava lendo, eu até fui pesquisar para ver se o Nagai ele tava atualmente nativa ou não, né? Porque eu pensei assim, bom, um cara desses, ou a indústria expulsou ele, ou ele se tornou um ícone, porque um ou outro, né?
No fim das contas foi... Só não expulsam porque ele é muito pertinente até hoje em dia. Senão Então, esse ele cara traz discussões importantes, né? E outra, o Nagai é um cara que, se ele for expulso, a expulsão dele pode ser vista até como uma forma de querer negar a visão dele sobre as coisas, assim. Porque se ele for expulso, então foi expulso porque justamente a visão polêmica dele não se encaixa nos dias de hoje, então hoje não se pode mais criticar aquilo que ele criticava no passado. Então eu sinto que Devilman é muito mais importante como mensagem do que necessariamente como história em si, assim. Eu acho que é muito impossível se analisar uma obra dessas simplesmente indo pelo que a história propõe, e sim como um contexto mais externo. Ele serve como material de estudo, de alguma forma, assim, para entender um pouco como as coisas funcionavam na época e como as coisas ainda influenciam no mundo atual. Eu acho que é interessante até como um estudo visual, porque eu acho que o Go Nagai, naquela época, ele fez muita experimentação do horror, né? Ele queria fazer uma história mais horror, e ele tentou... O que ele faz com algumas distorções de linha, assim, como ele faz o visual dos Devilman, eu acho muito criativo, a maioria. E eu acho bem interessante que já no primeiro capítulo, nos primeiros personagens que a gente aparece, o primeiro que aparece é a Miki, o Akira e os três caras esquisitos lá. Esses três, eles têm, ao contrário de qualquer coisa que eu vi antes do Go Nagai, eles tinham já umas expressões meio esquisitas assim, porque eu acho que isso já era pra mostrar que os humanos são piores que os demônios. Sim, Toda a ambientação do Nagai, eu acho que quando chega no final e a gente começa a olhar, eu fiz isso, né? Eu cheguei no capítulo final e eu dei uma olhada nos primeiros, tanto que começa o mangá contando um pouco do passado, né? Da luta dos demônios. Do mundo. A gente começa a entender um pouco mais do que o Nagai quis dizer com as expressões do personagem. Que a gente começa o mangá com um sentimento de estranheza muito grande. Tipo, o que eu tô lendo, né? O que é esse negócio aqui? O que ele quer dizer? Eu me sinto muito deslocado, desconfortável. E aí, conforme vai passando o tempo... Acho que a Psychodine é um exemplo perfeito disso, né? O visual dela. Sim, os humanos, eles fazem muitas expressões... Muitas expressões... Muito animalesco, muito... Ele desenha eles como se eles fossem predadores, sabe? Como animais procurando uma caça. Foi a sensação que eu senti, sabe? Sim. Dá pra dizer que é bem isso mesmo. Em determinados momentos eu sentia que o Akira como Devilman, ele às vezes parecia ser mais humano do que ele na forma humana normal dele, assim. Devilman, ele parecia ter uma personalidade mais reflexiva em muitos momentos. Quando ele era humano, ele era mais... Como eu posso dizer? Ele era mais extremo nas decisões dele, sabe? Era tipo, eu quero lutar, preciso lutar. Aí ele virava Devilman e ele parecia mais racional, não sei explicar direito. Eu sinto que ele como Devilman, ele era mais emocional. Porque as expressões dele como Devilman eram muito mais caricatas. A boca dele era muito... Ele abria mais, os olhos dele se expandiam mais. Eu conseguia sentir mais o quão ele era o Crybaby quando ele se transformava no Devilman. Porque como o Devilman, ele parecia mais o Akira Fudou de antes, e como o Akira Fudou, ele parecia mais o Amon, né, que é o Devilman, se não me engano. O Amon, de fato, assim, né, no corpo de um humano. Então parecia que trocava. Quando ele virava o Devilman, ele era mais Akira, e quando ele era Akira, ele ficava mais Amon. E o final, vocês gostaram? Cara, gostei, foi uma experiência boa. Eu já tinha assistido Crybaby, já tinha visto um pouquinho do OVA. Então foi bom revisitar Devilman, ter essa experiência completa, ver o quão expositivo o Go Nagai é, e também conhecer mais dele, porque propriamente deve ser talvez o primeiro mangá dele que eu leio. Eu li o Getter Robo, todos os Getter Robo, e assim, não era só dele, tinha um Ishikawa ali e tudo mais. Então aqui é algo dele, que ele fez, que ele publicou, que ele desenrolou ali de início ao fim, de quis verbalizar aquilo. Então pra mim foi uma experiência diferente, mas foi legal, gostei. Mano, é impressionante como parece que o Evangelho esse final, cara. Nossa senhora, mano.
O Ano ele é muito influenciado pelo Go Nagai. Pra caralho. Mazinger e Devilman, os dois influenciaram pra caramba o Evangelion. Sim. Eu vou dizer que eu gostei do final. É claro, eu gostei como obra, mas não como. Eu preferia que tivessem ficado vivos, mas não porque é ruim o final, simplesmente por preferência. Porque, né, não é legal ver todo mundo ali morrendo, a criança morrendo, a menina morrendo. Mas eu gostei da mensagem que ele quis dizer. Inclusive, na minha concepção, eu acho que ele, nesse momento que o Devilman vai lá e vinga a Mickey, é justamente a gente tem um sentimento de vingança na gente também. A gente fala, pô, bem feito, tem que matar toda essa gente mesmo. E aí eu acho que aí ele quer provar o ponto dele, de que a gente, apesar de nós sermos seres racionais, a gente também tem um demônio dentro da gente. Então a gente se sente como o Devilman, a gente quer que ele vingue todo mundo, que mate todo mundo da pior forma possível pelo que eles fizeram à criança e pelo que eles fizeram a Mickey. Então a gente começa, a Mickey mesmo tem esse questionamento dentro dela, né? Eu não sou um demônio, eu não sou uma bruxa, então eu não vou matar ninguém, porque são meus vizinhos que viveram comigo a minha vida toda. Aí o cara, não, mas eles estão tentando te matar. Aí, tipo, uns painéis depois, a Mickey já tá falando, não, eu sou uma bruxa mesmo, vocês provem isso. Aí ela tá dando uma facada no cara. Então, ele quer mostrar isso. Todos nós temos um demônio dentro da gente. Eu acho que através das resoluções do mangá, ele mostra como a gente se sente com relação aos personagens. A gente fica com raiva dos humanos, a gente fica com raiva dos demônios, e a gente sente até um pouco de empatia por Satã, no fim das contas, pela forma que a história é contada. Então, eu sinto que ele fez um bom papel. Enfim, um podcast sobre um mangá marcante de um autor que tá marcado pra história. Gart, dá o tchau pra galera, comentários finais. Obrigado a todos que assistiram esse podcast. Estaremos aqui quando for a próxima vez e eu espero que vocês estejam conosco. Dá o tchau pra galera, Robson. Tchau, gente. Foi bom ler Devilman pra conhecer o Go Nagai. Tenham boa noite e se cuidem, galerinha. Dá o tchau pra galera, tá? Tchau, leiam Devilman versus Mazinger, e depois já passem para as outras obras, Mazinger versus Gundam e finalmente Mazinger versus Godzilla. E é isso, e é porque redes sociais na descrição, como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo WJ Review.